Ó, agora tem uma coisa muito interessante que vocês vão gostar de saber. O quê? Você sabia... Sabe aquele filme que fez um monte de gente desmaiar no cinema? Terrifier. Aterrorizante. Isso, aterrorizante. Mesmo. Sabia que o Palhaço Art, é o nome dele, né? O Palhaço Art, ele foi baseado em diversos ícones da comédia, inclusive o Mr. Bean. Sério? Sim. Menino? O Palhaço Art, ele não fala, ele não se comunica. Ah, faz sentido. Então, o diretor do filme, ele precisou se inspirar em pessoas que se expressavam muito bem sem a fala. Mr. Bean, Charlie Chaplin e Grinch foram uma das suas principais referências. O Grinch, porque ele é expressivo, muito caricato, expressivo, muito né? Muito caricato. Então, só pra você ter uma ideia que ele quis trazer, então, né? Ele se referiu, usou como base esses personagens de comédia, porém ele deu esse tom mais aterrorizante, né, mais assustador. E ele é meio preto e branco, né? Lembra um pouco do Charlie Chaplin mesmo. Exatamente, o jeito de andar. Olha essa brisa, cara. Muito interessante, né? Muito interessante. E aí também, sobre o lance do palhaço, teve vários estudos de vários filmes de terror que tinham palhaços, mas teve um lá em especial que eu esqueci o nome agora, mas eu vou colocar a imagem aqui em cima dele, com o nome, que foi o que ele usou mais como principal pra criar o personagem. Muito interessante. Que da hora. Muito interessante. Que da hora. O Aterrorizante 2... Você já assistiu? Não assisti. Eu sei que, pelo menos o 2, né, se passa numa época de Halloween, onde esse palhaço, que ele é tipo uma criatura, ele é uma invocação, um espírito. Ele ressurge e aí ele sai na casa, mata geral ali na cidade, né? E é interessante que tem uma cena que tem uma menina interagindo com ele, que ele tá meio triste. E a menina começa a, tipo, dar atenção pra ele e ele não faz nada com ela. Olha só. No fundo, parecia que ele precisava de atenção, sabe? Uhum. Loucura isso, né, mano? Loucura. Que loucura. E, tipo, eu também acho que mostrou que ela não teve medo dele, Entendi. sabe? Interessante isso. É um filme bom, quero ver. Quer ver? Dá uma certa aflição, né? Tipo, alguém automascarado, né? Tipo, com uma máscara, assim, um bagulho. Dá um bagulhinho, um friozinho na barriga, né, velho? Dá um bagulhinho. Nossa, cara. Mas ainda falando sobre filmes de palhaços, o que você acha? Do quê? De filme de palhaço? Eu não assisti tantos filmes de palhaço assim. It? É que, se a gente for pensar teoricamente, o It é um alienígena, aquelas. Verdade, né? Mas Ai, cara, eu acho que... Não tem filme de palhaço onde é de pessoa normal, real? Que, tipo, na verdade não é uma assombração. Por exemplo, o It é um alienígena. O Terrifier é uma vocação. Ele é um espírito. Né? Um espírito. Uma boa, interessante sua pergunta. É aquilo, eu também não vi muitos filmes de palhaços. Eu sei de um documentário que conta a história daquele cara. Daquele que cara era um palhaço real. Pegava crianças e tal. Teve um que eu assisti, mas eu não gostei tanto, que na verdade é a temporada do American Horror Story, que é do circo. Que tem lá um palhação que é baseado nesse cara aí, que ele era um serial killer e tal. Mas, não gostei dessa temporada, menino. Tem temporada que eu não gosto de American Horror Story, sabia? Eu não lembro desse palhaço. Ele tinha uma... Palhaço. Ele era bem macabrão mesmo. E ele usava, tipo, acho que ele cortou a pele do... Ele era bem bizarrão. Aí tinha um menino mimado que... A mãe falou, esse aqui é um palhaço pra você. Aí ele pegava o palhaço pra ele mimadaço o menino. Nossa. Tem um filme que eu assistia, é muito engraçado, né? Que é uma sensação que as pessoas não têm mais hoje em dia. Mas a sensação de ir na locadora pegar um filme, né? E eu lembro que quando eu tava com meu pai, ou às vezes com a minha avó, meu avô, eles deixavam eu pegar filme de terror. Olha! Então eu pegava, então era um negócio... Você assistiu Jogos Mortais com seu pai, né? Não com meu pai, porque meu pai não quis ver. Meu pai acho que começou a ver o começo e não quis mais ver, eu terminei de ver sozinho o negócio. Não, mas Jogos Mortais é pesado, mano. É. É pesado, velho. Sem zoeira. É que assim, ele é horror. Tem diferença entre terror e horror. Horror é um filme que você vai ver coisas que vai te deixar horrorizado. Não necessariamente você vai levar susto. Na verdade, não é um filme que você vai, tô com medo de tomar água. Não. Exato, não. Vai tomar água, cai numa armadilha. É uma coisa que, tipo, chocante, entendeu? O horror pode ser
visto de várias maneiras. Pode ser um horror mais pro lado nojento, um horror mais pro lado gore, assim, sangue, tripas e etc. E um horror também pode ser psicológico, sabe? Com alguém, não precisa ter sangue nem nada, mas pode ser alguém, sei lá, interpretando alguma pessoa que são, sei lá, um serial killer, alguma coisa assim, que dá o jeito que ela faz, sabe? O jeito que ela aparece e tal. Caraca. Que não precisa... E eu tenho o thriller também, que é um negócio também que é mais... Eu nunca soube a diferença. Eu também não sabia, mas depois me explicaram, faz diferença. O thriller talvez iluminado, talvez uma coisa mais assim, que é meio uma mistura mais de suspense com terror. Eu gosto desse tipo Uma de filme. pegada Adoro, mais assim. Adoro classicão de terror. Adoro. Ó, pra concluir lá o que você falou do palhaço, ele realmente é o palhaço... Tem até o nome dele aqui, né? Twist the Clown. É o nome desse palhaço do American Horror Story. E ele foi baseado no John Wayne Gacy, né? O Gacy, ele se vestia como palhaço para animar festas infantis, só que ele foi responsável pelo assassinato de mais de 30 jovens em Chicago, isso durante os anos de 1972 e 1978. Então, realmente, esse caso foi o que serviu de base para a inspiração do personagem do American Horror Story. E não são só esses, tá? Existem outros personagens que eles se baseiam. Tipo aquele Tate, não sei, sabe aquele que é o personagem do... Jeffrey Dahmer? É isso. Sei. Que é o Tate mesmo. Exatamente. Ele fez vários papéis, inclusive na primeira temporada, ele fez ele fez uma representação do Massacre de Columbine. É isso. Na segunda temporada foi do o Asylum lá, do manicômio. Inclusive até tem Anne Frank nesse manicômio. Caraca, não sabia. Tem. Desse manicômio, o que eu mais gostei, eu comecei a assistir, não gostei. Falei, parei de ver, depois eu voltei a assistir, eu gostei muito. Porque pega aquele médico lá, que era um médico nazista, sabe? Que fazia experimentos e tal, ele aparece também. Tem um outro que é muito legal, que é do hotel também. Peraí, esse do médico é a história daquele médico que ele pegava gêmeos. Ele fazia... A maioria dos estudos dele era com gêmeos. Eu acho que se não me engano é isso. É um médico que foi conhecido como o médico mais bruto da história, o pior médico da história, que serviu de inspiração para um personagem de American Horror Story, e ele pegava principalmente gêmeos, e ele tratava super bem as crianças. Inclusive, as crianças chamavam ele de papai. Pra você ter uma ideia, você vê como o psicológico pegava. Olha só, lembrei de Stranger Things. De todo mundo chamando ele de papa. Pode que o cara era o papa, que ele tratava bem as crianças e tal. E aí, o que o cara fazia? Naquela época ele tava tentando fazer uns experimentos com gêmeos, ele pegava o sangue de um, colocava no outro para fazer testes, e dava muito errado. Muitas crianças, infelizmente, perderam a vida na mão desse cara. Ele foi considerado um dos médicos mais insanos da história.